Tudo começa no silêncio. Não aquele silêncio comum de uma noite sem barulho, mas o silêncio interno. Aquele que chega quando você decide, de verdade, desaparecer, sumir, evaporar. Não como uma fuga, mas como uma resposta definitiva ao barulho do mundo, ao excesso de expectativas, à cobrança constante, aos olhares que te moldam, às palavras que te ferem, às exigências que te esmagam. Sumir não é desistir, é se encontrar, é dizer basta sem precisar gritar. É olhar para dentro e entender que ali existe uma vida que merece ser vivida do seu jeito. Neste vídeo, você vai entender por que desaparecer pode ser o ato mais corajoso, libertador e transformador que você pode fazer por si mesmo. A decisão que redefine tudo. Imagine a sua vida como um palco iluminado. As luzes sempre acesas, as pessoas sempre assistindo, esperando o próximo ato, esperando que você sorria, chore, reaja, e você se sente obrigado a continuar atuando, mesmo cansado, mesmo exausto. Mas e se de repente as luzes se apagassem? E se você simplesmente deixasse o palco? Sem aviso, sem explicação, sem drama, só o vazio. Um espaço em branco onde antes havia um papel forçado. Esse vazio não é fraqueza, é força. É nesse vazio que nasce o verdadeiro eu. O que não depende de palmas, de validação, de expectativas alheias. Desaparecer é parar de representar. É começar a existir de verdade. Há um poder quase invisível na ausência. Quando você não responde, quando você não aparece, quando você não explica, o mundo entra em pânico, porque o mundo espera previsibilidade, espera reações, espera que você se justifique, que você sinta culpa, que você peça desculpas por não ser o que esperavam. Mas quando você quebra esse ciclo, você se liberta. Você confunde, você desconstrói, você deixa de ser um personagem previsível e passa a ser um mistério, um enigma. E é aí que mora a verdadeira influência. Não em quem grita, mas em quem se cala. Não em quem suplica, mas em quem vai embora com dignidade. Sumir é um reset emocional. É o momento em que você coloca tudo em pausa. O externo perde força. O interno ganha voz. Você para de correr atrás. Para de se explicar. Para de tentar entender os outros e começa finalmente a entender a si mesmo. Essa é a arte de desaparecer. Não é sair do mundo. É sair da expectativa dos outros. É construir um mundo seu, onde o que importa é o que você sente, o que você quer, o que você precisa, e não o que esperam de você. Esse desaparecimento não é físico, é emocional. É como estar presente sem estar acessível. E quando você some, o mundo sente. A sua ausência vira espelho. Quem te usava sente falta. Quem te ignorava se incomoda. Quem te julgava se cala. E não é porque você virou vilão. É porque o silêncio te torna gigante. Ninguém sabe o que você pensa, o que sente, o que planeja. E isso assusta. Porque quem não pode te controlar, teme te perder. Desaparecer é a forma mais elegante de gritar que você não pertence a ninguém. Que sua presença é um privilégio, não uma obrigação. E que quem não soube te valorizar, agora terá que lidar com o eco do seu silêncio. Mas desaparecer exige coragem, porque sumir é enfrentar o medo de ser esquecido. É encarar a solidão. É aceitar que talvez ninguém venha atrás. E tudo, bem, porque não se trata dos outros, se trata de você. Sumir é renascer. É abrir espaço para novas ideias, novas emoções, novos sentidos. Quando você se afasta, o ruído diminui, e no silêncio, você escuta o que nunca ouviu, sua verdadeira voz. O desaparecimento te coloca no centro da sua própria vida, onde você é o protagonista, o roteirista, o diretor. Você já reparou como os maiores momentos de clareza acontecem no silêncio? Quando ninguém está te olhando, quando ninguém está te esperando. É nesse intervalo que você se reconstrói. Sumir te permite ser inteiro. Porque enquanto você estiver tentando agradar todo mundo,
Você será pedaço. Um pedaço de filho, um pedaço de amigo, um pedaço de profissional. Mas nunca inteiro, nunca completo. Sumir é se unir, juntar os pedaços e finalmente se enxergar como um todo. E tem mais. O mundo não para porque você desapareceu, mas você para. E isso muda tudo. A vida segue. Mas agora você é observador, não mais refém. Você escolhe onde colocar a sua atenção. Quem merece sua presença? Quem merece suas palavras? Sumir é filtrar. É entender que nem tudo merece resposta. Nem todos merecem acesso. E que sua energia não é infinita. Ela precisa ser protegida. A ausência também é uma linguagem. Uma das mais poderosas. Quando você não responde, você diz. Quando você não insiste, você mostra. Quando você não busca, você ensina. Ensina que sua presença não é garantida. Que você não está à disposição. Que você não é um botão que os outros apertam quando querem atenção. Sumir é se tornar sagrado, intocável. E no silêncio da sua ausência, algo mágico acontece. As pessoas começam a perceber o quanto você era importante, o quanto você fazia falta. Não porque você forçou isso, mas porque sua presença era real, era potente e agora não está mais lá. A ausência ensina, machuca, corrige e transforma. Às vezes, sumir é a única forma de alguém entender o valor que você tinha. Se você chegou até aqui, talvez esteja num ponto da sua vida em que tudo está barulhento demais, caótico demais, ruidoso demais. E talvez, só talvez, o que você mais precise agora não é de uma resposta nem de um conselho, mas de desaparecer um pouco, para se encontrar, para se ouvir, para se curar. Esse vídeo é o seu lembrete. Sumir não é fraqueza, é estratégia, é sabedoria, é revolução silenciosa. Desaparecer é como apertar um botão de reinício na alma. Tudo se aquieta, o tempo muda de ritmo. Os pensamentos antes presos numa engrenagem automática de respostas se reorganizam. O coração desacelera, a mente clareia. Você começa a perceber os pequenos detalhes, o cheiro do café, o silêncio das manhãs, o peso das emoções que antes carregava sem questionar. É nesse espaço entre o sumiço e o reencontro que nasce a versão mais pura de você. A que não precisa se provar. A que não corre para agradar. A que simplesmente é. E esse ser não depende de plateia. Ele floresce no jardim secreto da solitude. Mas atenção, sumir não é se esconder, não é covardia, não é isolamento patológico, é retirada estratégica, é recuo inteligente, é a pausa do guerreiro que entende que lutar o tempo todo só serve para adoecer. Sumir é como um monge que se afasta da cidade para ouvir os sons da montanha. Não porque odeia o povo, mas porque precisa se lembrar de quem é sem o ruído do mundo. E ao retornar ele volta diferente, mais centrado, mais forte, mais calmo e, acima de tudo, consciente do que merece e do que não aceita mais. Desaparecer sem alarde é uma arte que poucos dominam. Requer disciplina, requer domínio emocional, porque o instinto grita, responda, prove que está bem, mostre que venceu. Mas você silencia o instinto e escolhe a paz. A vitória silenciosa. Aquela que não precisa ser validada, curtida ou compartilhada. Você some. E no seu sumiço, começa a brilhar com uma luz que não precisa de holofotes. As pessoas se perguntam, onde você está? O que está fazendo? Se está bem? E a resposta ecoa no silêncio. Você está melhor do que nunca, porque finalmente você está inteiro. A ausência é também uma forma de justiça emocional. Quem zombou da sua dor, agora se pergunta se você ainda sente. Quem desdenhou da sua presença, agora deseja reencontrar o que perdeu. E o melhor, você não responde, não devolve, não rebate, porque sumir te ensinou que vingança nenhuma é mais poderosa do que a sua evolução silenciosa. Desaparecer é provar que você não precisa estar para ser lembrado.
que não precisa falar para ser ouvido, que não precisa explicar para ser compreendido. O seu silêncio virou um monumento. Sua ausência virou um ensinamento. E quando você reaparece, se decidir reaparecer, já não é mais o mesmo. Algo mudou. Algo em seu olhar, na sua postura, nas suas palavras, agora menos numerosas, mais precisas. Você aprendeu a arte da economia emocional. Não se desgasta por qualquer coisa. Não se entrega a qualquer um. Não entra em discussões vazias. Você aprendeu que o tempo é precioso demais para ser desperdiçado com quem não sabe ouvir. Desaparecer te ensinou a escolher, a filtrar, a proteger. Agora você vive de forma seletiva, porque sabe que nem todo mundo merece sua luz. E se alguém perguntar por que você sumiu, sorria. Não precisa explicar. Quem sentiu, entendeu. Quem não sentiu, nunca mereceu. As explicações são para quem duvida. O silêncio é para quem percebe. A ausência é uma resposta completa, porque há um ponto da vida em que justificar-se se torna desnecessário. Você simplesmente vai, como o vento, e só o que fica é o eco da sua ausência, fazendo barulho onde antes ninguém te escutava. Sumir é também criar espaço. Espaço para novos pensamentos, novas emoções, novas conexões. É uma faxina silenciosa na alma. Você tira o excesso, as vozes que te atrapalham, as cobranças que te sufocam, as expectativas que não são suas. E no lugar disso tudo, você planta silêncio, paz, autenticidade. É como trocar um grito de socorro por um suspiro de alívio. Você deixa de buscar aceitação e começa a buscar propósito, sentido, liberdade. Existe uma beleza na imprevisibilidade do desaparecimento, porque o mundo se acostuma com a sua presença constante, com a sua resposta imediata, com a sua atenção garantida. E quando você desaparece, ele percebe: não, você não é eterno. Não é disponível sempre. Não é fácil de acessar. E isso muda tudo. A forma como te tratam. A forma como te enxergam. Desaparecer é, paradoxalmente, tornar-se inesquecível. Porque só se esquece o que é comum. O que é raro, permanece. Por isso, se neste momento da sua vida você sente que está no limite, que tudo te exige, tudo te cansa, tudo te cobra, considere sumir. Tire uns dias, umas semanas, um tempo só seu. Se afaste do que te esgota. Se reconecte com o que te alimenta. Deixe o mundo lá fora. O mundo aguenta. Ele sempre aguentou. Quem não aguentava era você, tentando ser tudo para todos. Mas agora é hora de ser tudo para si. Desapareça e renasça. Porque o silêncio não é o fim. É o começo. Silenciar não é desistir. Silenciar é observar. É afiar a mente enquanto todos gritam. É crescer por dentro enquanto lá fora tudo se agita. Enquanto o mundo se perde em distrações, você se encontra no centro do próprio silêncio. E nesse ponto algo mágico acontece. O que te feriu já não machuca. O que te abalava já não move. O que antes te consumia agora apenas passa por você como vento. Você se transforma em rocha serena em meio ao vendaval. E ao retornar, se quiser retornar, você pisa firme, anda leve e carrega um novo tipo de poder, o de não mais reagir a tudo. Quando você desaparece, você interrompe padrões. Gente que se acostumou com a sua resposta, com a sua presença, com o seu sim fácil, de repente se vê diante de um vazio. E é aí que muitos descobrem o valor que você tinha. Porque enquanto você estava ali, disponível, transparente, previsível, te subestimavam. Mas quando você se foi, sem alarde, sem birra, sem drama, apenas foi, você virou um espelho. Um espelho onde os outros tiveram que olhar e encarar a ausência que restou. E poucos suportam ver-se sem aquilo que sempre tomaram como garantido. Sumir é dar a si mesmo o maior presente que se pode ter. Liberdade de ser inteiro longe dos olhos que só enxergam pela metade. Liberdade de se reinventar,
de mudar de ideia, de reconstruir a própria identidade longe de quem só via o que queria ver. O sumiço te devolve a autonomia. Te lembra que você não é um personagem numa história alheia. Que você pode sair de cena assim, sem precisar explicar o roteiro. E pode escrever novos capítulos com pessoas que saibam ler suas entrelinhas. Aquelas que você não narra, mas que vivem em seu silêncio. Durante o seu desaparecimento, você perceberá algo curioso. O que é verdadeiro permanece. Quem te ama compreende. Quem te respeita espera. E o que era raso se dissolve. É aí que você se liberta. Porque você entende que não precisa correr atrás de nada que não tem força para te seguir. Você se torna imune à necessidade de aprovação, à pressa de provar seu valor, à compulsão por respostas imediatas. Desaparecer cura, porque a cura está justamente em parar de se expor ao que te enfraquece, em sumir da confusão e aparecer para si mesmo. E quando você se reencontra, percebe o quanto havia perdido de si ao tentar ser compreendido por todos. O quanto sacrificou da sua energia tentando explicar sua dor a quem só ouvia o que queria. A verdade é que o desaparecimento é também um reencontro, com sua força, sua voz interior, sua essência, aquilo que você era antes de se moldar para agradar, antes de se curvar para caber, antes de se perder tentando ser aceito. Ao sumir, você volta a ser dono da própria história. Um autor que escreve em silêncio, longe dos ruídos que sempre tentaram editar sua narrativa. Desaparecer com elegância é deixar um silêncio cheio de significado. Não é bloquear, gritar ou postar indiretas. É simplesmente ir. Deixar o espaço vazio, sem anúncio. Como quem entende que o verdadeiro impacto não está no barulho da partida, mas na ausência que ela provoca. Quem sabe, sente. Quem perdeu, entende. E quem nunca valorizou, bem, esse fica apenas com o vazio, com o eco do que não soube cuidar. Sumir é um gesto de respeito, não aos outros, mas a si. É declarar sem palavras: aqui não há mais espaço para minha alma. E quanto mais você se reconstrói em silêncio, mais difícil se torna para os outros te decifrarem. Isso é liberdade. Isso é poder. Você já não é mais previsível. Não reage com raiva. Não retorna com súplica. Você simplesmente se reinventa. E quem te viu ontem não te reconhece hoje. Porque você agora é inteiro. Porque agora você não precisa ser explicado, só sentido. E quem não tem sensibilidade não te alcança. Quem não tem profundidade não te toca. Você agora vive em outra frequência, mais alta, mais limpa, mais sua. Existe uma paz imensa em não precisar mais se justificar, em deixar que o silêncio seja sua armadura, sua morada, sua resposta. Quando perguntarem por onde você esteve, você pode sorrir e dizer: em mim. Porque sumir não é perder-se. É esconder-se no lugar mais seguro que existe, dentro de si. E quando esse refúgio é construído com autoconhecimento, com solitude, com verdade, ninguém mais consegue te invadir. Nem te culpar, nem te manipular, nem te diminuir. Você se torna uma fortaleza. Silenciosa, sim, mas inabalável. Então, da próxima vez que a vida te exigir demais, que o mundo parecer alto demais, que as relações te machucarem, faça diferente. Desapareça. Não para fugir, mas para se resgatar. Porque não é egoísmo colocar-se em primeiro lugar. Egoísmo é querer que você se quebre para caber no mundo dos outros. A vida não exige sacrifício constante, exige presença. E para estar presente de verdade você precisa estar inteiro. E para estar inteiro às vezes é preciso sumir, para se curar, para se lembrar, para se proteger, para se amar. E quando retornar, se retornar, retorne com calma, retorne com sabedoria, retorne sem pressa de ser entendido, retorne como quem não precisa mais provar nada a ninguém, retorne leve, forte, sereno, com a alma em paz e com uma nova verdade. Você não é ausência, você é presença seletiva.
Você é silêncio cheio de significado. Você é a ausência que grita, a ausência que ensina, a ausência que transforma. Porque quem aprende a desaparecer, aprende também a existir de um jeito que ninguém mais pode controlar. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários: meu silêncio é meu poder, sou invulnerável. E lembre-se, nem toda ausência é perda. Às vezes, é renascimento. Curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso e se inscreva no canal Invulnerável para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por estar aqui. Até o próximo mergulho em você.